Queridos irmãos e irmãs, hoje a nossa liturgia da palavra começa com uma profecia estranha, escrita da parte do profeta Jeremias. Por que estranha? Porque Jeremias, na verdade, é um profeta de um tempo bem difícil. Porque Jeremias vê a cidade de Jerusalém ser completamente destruída. No final, ele ainda é levado para o Egito, né? Vê o povo levado como prisioneiro para a Babilônia, né? Como escravos para a Babilônia, e ele vai exilado para o Egito. E na profecia de Jeremias, ele está lá: alegrai-vos, exultai, cantai salmos, resto de Israel. Não é a profecia que a gente espera ouvir de um profeta que vê essa calamidade. Mas ele já faz um anúncio de esperança, e o anúncio de esperança é que o Senhor vai trazer de volta esse povo para essa terra que acabou de ser arrasada. E diz que entre esses que retornarão à casa estão cegos, aleijados, mulheres grávidas, chamando a atenção justamente de que os mais frágeis vão ser trazidos também de volta. Não é só uma questão daquelas pessoas mais excelentes, mas é também uma questão daqueles considerados naquele tempo desgraçados. Os cegos viviam à porta da cidade mendicando, por quê? Porque não tinham condições de se sustentar. Na maioria das vezes eram inclusive desprezados porque achavam que alguma coisa essas pessoas teriam feito contra Deus para estarem experimentando essa condição. Por isso estavam à margem, ficavam às portas da cidade, suplicando a ajuda daqueles que, passando, não fossem indiferentes a eles. Esse anúncio de que todos devem retornar à casa não se resolve na questão do retorno do exílio da Babilônia. E aqui há um elemento bastante interessante, porque o retorno é um retorno realizado pela paternidade divina. O texto do profeta Jeremias segue dizendo que o Senhor se tornou para o seu povo um pai. O grande revelador, de Deus como pai é Jesus Cristo. E hoje, quando nós entramos nesse texto tão bonito do cego Bartimeu, que está à porta da cidade de Jericó, nós conseguimos ver esse Jesus que é o mediador entre Deus e os homens, que cumpre essa promessa do profeta Jeremias de trazer de volta aqueles que estavam perdidos para a Jerusalém celeste, para a realidade do céu. Não é um mero retorno físico ou um deslocamento territorial que o profeta Jeremias está enxergando, mas na verdade é um retorno de todos para aquela casa que é a casa de Deus Pai. Como é importante olharmos então a beleza que existe no texto hoje do nosso Evangelho, porque o cego Bartimeu está sentado na beira do caminho. É muito interessante porque parece que ele é o único cego que enxerga quem é Jesus, No meio de uma multidão que sai com Jesus da cidade, você vê o cego que grita a verdade na frente de todo mundo. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É um grito que incomoda, porque é um grito inconveniente. Jesus não era rei proclamado de nada. Ao chamar Jesus de filho de Davi, o cego reconhece a messianidade de Jesus. Mas isso gera uma série de problemas políticos, sociais ali, e de modo que as pessoas começaram a dizer para ele: fica quieto, cala a boca, não fala isso não. E ele grita então mais forte: filho de Davi, tem piedade de mim. A verdade, às vezes, é uma realidade que incomoda, Eu fico pensando hoje, em que, infelizmente, até no universo da filosofia e da história, nós estamos falando de um mundo de pós-verdade, ou seja, que ultrapassou a verdade que hoje vive de narrativas, É a guerra das narrativas e não tanto o desejo
honesto da intelectualidade, de procurar a verdade, né? Hoje a gente não procura a verdade, a gente impõe narrativas, né? É diferente, é triste, porque o conhecimento verdadeiro, né? O conhecimento proposto pelos filósofos, pelos teólogos, sempre foi de uma busca honesta da verdade. Né? E hoje nós vivemos numa despreocupação com a verdade, desde que a narrativa resolva os nossos problemas, aquilo que nós queremos. É uma pena, porque isso é um empobrecimento até da própria qualidade intelectual, né? Nossa, porque, de fato, os discursos e as narrativas são mais importantes do que a reflexão honesta. Né? E aí estamos onde estamos. Esse cego, então, grita uma verdade incômoda. Né? Jesus é rei. Né? Filho de Davi é o título justamente da realeza, né? Da messianidade. O termo Messias quer dizer ungido. Né? Então, Jesus é o ungido. Ele está dizendo, Jesus rei, tem piedade de mim. Né? E a piedade, volto a dizer, é um sentimento extremamente bonito. Eu não sei se vocês já pararam para pensar no que significa piedade. Né? O pio é aquele que sente como Deus sente. Esse é o sentido da piedade. Né? Quem que é a pessoa piedosa? A pessoa piedosa é aquela que sente como Deus sente. Quando o cego grita, então, para que tenha piedade dele, né, pede que ele possa olhar para a condição dele, né, do mesmo modo como Deus olha, né, com uma experiência amorosa. A expectativa de que seja feito para com ele misericórdia. Nós rezamos isso todo dia, né? Quando entramos no início da celebração, primeira fala nossa, depois dos cumprimentos, é o quê? Senhor, tem piedade de nós. É esse o grito hoje, né, desse cego. Tem piedade de mim. E quando grita mais forte, é escutado por Jesus. É muito bonito, porque enquanto todo mundo está mandando, né, o cego calar a boca, Jesus diz, chamai-o. Jesus diz, chamai-o. Traz para perto. Eu quero que talvez vocês consigam visualizar o quanto esse cego de fato tem fé. E o quanto ele está convicto de que Jesus é a solução dos problemas que ele tem. Porque o cego joga fora o manto, joga fora a proteção que ele tem e dá um pulo. Né? O texto diz, né, que o cego joga fora o manto e dá um pulo em direção a Jesus. O que isso significa? Significa que o que ele está fazendo não tem volta. Vocês acham que um cego vai achar depois o manto que ele jogou fora? Não vai achar. Aquela realidade, por conta do chamado de Jesus, ficou para trás. E ele vai ao encontro de Jesus com muita confiança. Jesus provoca a fé, não do cego talvez, mas provoca a pergunta para que as pessoas vejam aquilo que está acontecendo. E ele pergunta para o cego, que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. A resposta de Jesus, vai. A tua fé te curou. É interessante ver aqui o que Jesus faz, porque Jesus restitui ao cego a liberdade, a possibilidade de poder ir. Vai, a tua fé te curou. De fato, o cego é curado pela convicção que ele tem a respeito de Jesus, porque faz ali duas profissões de fé importantes. Primeiro, o reconhecimento da realeza, da messianidade de Jesus, vinculada com a lógica da divindade. Ele é o filho de Davi, mas é aquele que tem piedade como Deus tem piedade. E depois ele chama Jesus Rabuni, chama Jesus de mestre, ou seja, aquele que mostra de fato o caminho. E é muito interessante porque Jesus restitui a liberdade desse cego, mas não só isso, permite que ele possa ir. E qual é a decisão do cego, e talvez isso seja o mais bonito do Evangelho, é o modo como o texto termina. Porque o cego, podendo ir embora, como é que o texto termina?
ele seguia Jesus pelo caminho. Ele seguia Jesus pelo caminho. Essa experiência que nós estamos vendo hoje nesse trecho do Evangelho e o caminho para Jerusalém que Jesus começa a percorrer, não é só uma realidade ou uma distância geográfica, mas é sobretudo um caminho teológico, porque Jesus está indo nesse Evangelho oferecer a vida na Jerusalém, oferecer a vida na cruz. E esse se torna discípulo de Jesus, porque o segue no caminho. É interessante como Jesus é mediador, porque dá acesso a esses que estão na beira do caminho de fazerem parte do caminho da salvação. Aquele que antes estava fora, mendigando por auxílio, agora com os próprios pés na sua liberdade, é capaz de escolher e traçar o caminho de seguir Jesus. E se coloca no caminho com Ele. Se coloca no caminho com Ele. Esse caminho, queridos irmãos e irmãs, é o caminho da fé, é o caminho da graça, é o caminho da salvação, que passa pela experiência da cruz, que passa pela experiência do retornar a essa Jerusalém, que nos projeta numa Jerusalém muito mais profunda, muito mais bela, que é a Jerusalém do céu, que é a Jerusalém de Deus. É essa experiência que nós devemos entender que o profeta Jeremias falava lá atrás. Cantai com alegria, exultai de alegria, resto de Israel. Por quê? Porque o Senhor faz com que todos possam retornar à experiência da casa. Mesmo os cegos, os aleijados, aqueles que são mais frágeis. O Senhor, então, se coloca como uma experiência de resgate de todos. Mesmo aqueles que não tinham mais possibilidade de restauração, o Senhor restaura. E é uma restauração não tanto física. O mais importante desse texto não é a experiência da cura. É curioso, Jesus diz, vai que a tua fé te curou. Mas o mais importante desse texto foi o homem ter se posto a caminho com Jesus, ter mantido a decisão de segui-lo. O seguimento a Jesus aqui é o que garante a ele não a cura, mas a salvação. É tão bonito quando a gente para pensar que Jesus restitui a liberdade e a gente vê na humanidade de Bartimeu a decisão de segui-lo onde Jesus está indo. Vai com ele no caminho. Se trata disso, queridos irmãos e irmãs. O Senhor, quando nos salva, restaura da parte nossa a liberdade que nós tínhamos perdido. São João diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A salvação se dá para que nós não dependamos mais dessa escravidão e dessa condição de pecado, mas para que nós nos tornemos capazes de responder segundo ao ordenamento da graça a uma vida mais excelente do que essa. Por isso, colocar-se no caminho com Jesus. E isso implica, sobretudo, fazer da nossa vida um verdadeiro caminho espiritual que se abre à realidade da graça através da prática concreta do bem. Hoje a gente pode ver esse Jesus que se torna esse mediador, o meio pelo qual nós retomamos o contato com Deus e, por conta disso, podemos restabelecer a experiência da vida da graça. Se trata aqui exatamente disso. Reconhecer um Jesus que cura como meio para que nós, na verdade, nos coloquemos dentro da experiência do caminho. Chama atenção, com isso eu termino, que não é à toa que o Evangelho faz questão de dizer o nome da pessoa. Faz questão de dizer que, no Evangelho de Marcos, que é o Bartimeu. Fala que é o filho do Timeu. Isso para nós é uma indicação muito bonita, porque não é um estranho. Provavelmente é uma família cristã que se converteu e que faz parte da comunidade.
e que é referenciada para que os outros vejam, né, o resultado da experiência do milagre, para que os outros vejam a interferência dessa pessoa na vida de Jesus, na vida de Bartimeu, não de Jesus na vida de Bartimeu. Não é mais uma pessoa qualquer, é um irmão da nossa comunidade. É como dizer, você lembra lá, né, do Timeu e do filho do Timeu, né, aquele que era cego e que Jesus curou? Aquele que está lá, provavelmente na comunidade, vivendo a experiência conosco. No Evangelho só são citados os nomes daquelas pessoas que possuem uma certa relevância. Nós sabemos os nomes dos apóstolos, nós sabemos o nome de Maria Madalena, nós sabemos o nome de Marta, Maria e Lázaro, nós sabemos a identidade dessas pessoas que estão ali mais proximamente de Jesus. Não é uma viúva, né? Não é um cego de nascença, não é uma pessoa que precisava de auxílio simplesmente, que da sua condição de isolamento e de periferia, de marginalização, é colocado dentro da experiência da comunidade como uma referência bonita, que se coloca também no caminho junto com Jesus. É um discípulo. E um discípulo conhecido e amado pela sua comunidade, porque no momento em que foi curado, se trata de escrever aquilo que acontece. Ele não sai por aí pelo caminho para aproveitar a vida, pelo contrário, o que faz ele? Vai seguir Jesus. A experiência, né, de quem é tocado pela realidade da graça e de quem reconhece essa realidade da graça vindo da parte de Deus, é o segmento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso hoje nós somos exortados, né, de maneira bem concreta, a nos colocarmos também no caminho, né, a entendermos esse convite que o Senhor nos faz de estarmos próximos dele, de conhecermos esse Jesus que nos oferece a realidade da graça, de escutarmos os seus ensinamentos para podermos amá-lo, né, de coração e de maneira mais profunda na realidade da nossa vida, de modo a podermos nos identificarmos em profundidade com ele. Como Paulo fez, né? Paulo chega um momento que ele diz, não sou eu que vivo mais, não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque o Cristo, o seu ensinamento, a sua missão, a sua experiência, a sua mensagem, se tornou uma coisa tão mais urgente para Paulo do que os seus próprios interesses, que ele, na verdade, quer viver a vida de Jesus. E esse é o chamado que nós temos, de nos apaixonarmos de novo pelo Evangelho, pelos seus valores, pelos seus ensinamentos, para que eles norteiem a experiência da nossa vida, para que nós também possamos ter vida e vida em plenitude. Há uma razão de sermos pacíficos, há uma razão de sermos caridosos, há uma razão de ofertarmos a nossa vida cotidianamente no serviço aos outros. Essa experiência evangélica é uma estrada de plenitude que nós somos chamados a experimentar já, na medida em que nos unimos a Cristo Jesus. Então que hoje nós possamos nos alegrar com esse anúncio que Jeremias faz na dor. Eu acho que a beleza da profecia de Jeremias hoje é essa, né? Na dor, no sofrimento de ver a cidade destruída, Jeremias como profeta vê lá na frente. O Senhor vai nos tirar da condição de escravidão. O Senhor vai nos tirar da condição de miséria e vai trazer de volta todo aquele resto que sobrou, né? E vai reconstruir a sua cidade. Por isso, hoje, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dificuldade, mesmo quando a gente ainda não vê a obra realizada, alegrai-vos, cantai, tocai tamborim. Por quê? Porque o Senhor se mostrou, na verdade, diante das dificuldades todas, um Pai que vai restabelecer Israel. Sejamos hoje esses que, mesmo na experiência desse mundo, já conseguimos nos alegrar. Por quê? Porque Jesus é a nossa salvação.
Ele é o mediador que nos leva e que nos coloca nesse caminho para chegarmos juntos nessa Jerusalém que não é mundana, mas que é a verdadeira casa de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.